compartilhando a tela toda? Tá, sim. Tá, então tá. Então, gente, boa tarde, eu sou Stephanie e eu vou apresentar um pouquinho hoje sobre a hemorragia pulmonar induzida por exercício em equinos. Então, para começar, ela é uma afecção que acomete o sistema respiratório e ela é uma patologia de grande importância para a medicina equina esportiva, porque ela vai causar perdas econômicas relacionadas ao baixo rendimento atlético e por não ser diagnosticada na maioria das vezes. Ela acontece quando se introduz os animais em provas equestres que vão exigir grandes esforços físicos, principalmente as provas de corrida, mas em provas de 6 balizas, 3 tambores e laço de dupla, por serem provas de explosão, vão também provocar essa síndrome, só que de forma mais rara. As raças predispostas a desenvolverem essa afecção são os puros sangues ingleses, os quartos de milha e o American Trotter. Mas outras raças também podem desenvolver essa afecção e vai sugerir vários fatores etiológicos. A hemorragia pulmonar induzida por exercício, ela vai dividir os cavalos em 2 grupos. Os cavalos sangradores, que são aqueles que vão apresentar hemorragia pulmonar com sangramento nasal, a epistaxe, e os sangradores ocultos, que são aqueles que apresentam hemorragia pulmonar também, só que o sangue vai ficar retido na traqueia e nos brônquios. Esse último, sangradores ocultos, eles permaneceram sem ser diagnosticado até a década de 80. Então, eles não eram considerados como parte do grupo que desenvolveu hemorragia pulmonar induzida por exercício, porque foi somente em 1974 que se obteve mais estudos e se compreendeu um pouco mais sobre essa hemorragia e que ela era decorrente dos pulmões. A etiologia, ela vai ser incerta e ela vai envolver vários fatores predisponentes. Ela acontece por um aumento da pressão capilar pulmonar que vai acabar rompendo os capilares alveolares saudáveis. E ela pode estar associada a outras causas também, como a paralisia laríngea, a bronquiolite, pressões vasculares e alveolares pulmonares exacerbadas durante o esforço físico, a hipóxia alveolar, lesão pulmonar pré-existente, oclusões venosas por deposição de colágeno. E ela também pode estar relacionada com o aumento da intensidade do exercício, o histórico de episódios anteriores de hemorragia, a alta duração do treinamento, idade, arritmias cardíacas e obstrução respiratória moderada a severa. Para indicar a prevalência dessa patologia, foi realizado um estudo avaliando a distância, o tipo de corrida, a idade e o sexo e sua relação com o surgimento da hemorragia pulmonar induzida por exercício. Conforme a distância, foi constatado que os cavalos que correm percursos de curto a médio e de alta intensidade vão apresentar a maior incidência dessa patologia. Então, para exemplificar, foi realizado um estudo com 1.811 cavalos da raça puro sangue inglês, e aqueles que corriam de 1.000 a 1.200 metros, 48% apresentou a patologia. Os que corriam de 1.400 a 1.800, 47% apresentou a patologia, e os que corriam mais de 2.000 metros, 5% apenas apresentou a hemorragia pulmonar. Conforme o tipo de corrida, foi analisado 40 cavalos da raça quarto de milha, e aqueles que realizavam a prova de 3 tambores, 75% apresentou a hemorragia pulmonar, e aqueles que faziam a prova de 6 balizas, 40% apresentou a hemorragia pulmonar. Foi constatado nesse estudo que 75% dos cavalos que correm 240 metros por minuto necessariamente vão apresentar hemorragia pulmonar induzida por exercício. Conforme a idade, para a raça dos puros-sangues ingleses nesse estudo, os cavalos com mais de 5 anos de idade foram os mais acometidos. E, conforme o sexo, as éguas e os machos castrados foram os mais acometidos. Uma observação é que, nesse estudo, os quartos de milha, realizando a prova de 3 tambores, vão ter valores mais ou menos parecidos com os puros-sangues de corrida, que é de 77% de incidência da patologia. E o brasileiro de hipismo, realizando provas de hipismo clássico, vai ter valor maior ou igual ao quarto de milha de corrida, que é de 62% de incidência da patologia. A patogenia vai ocorrer primeiro quando esses animais vão ser expostos ao exercício intenso.
Isso vai causar um estresse respiratório, seguido de um aumento da pressão alveolar, pulmonar e bronquial. E isso vai acabar gerando uma vasoconstrição, que vai gerar uma hipóxia e um aumento da pressão transmural dos capilares pulmonares. E essa hipóxia, em casos graves, ela vai causar um aumento da viscosidade sanguínea. E tudo isso, aumento da pressão, a hipóxia e o aumento da viscosidade, vai contribuir para o rompimento dos capilares alveolares. Aí vai ocorrer a passagem de sangue para o espaço intersticial e alveolar na primeira fase, e a passagem de sangue para os brônquios e a traqueia. E o sangue pode chegar à cavidade nasal ou não, a dependendo do caso. Se o sangue acabar chegando na cavidade nasal, vai ser um quadro de epistaxe e um cavalo sangrador. E os sangradores ocultos e os cavalos sangradores caracterizam um quadro de hemorragia pulmonar induzida por exercício. É importante saber também que para o sangue chegar à cavidade nasal, ele vai demorar mais ou menos de 30 a 120 minutos. E isso vai ser importante para a realização do diagnóstico e de exames como a endoscopia, por exemplo. Então, para reforçar, os cavalos atletas submetidos a exercício e treinamento intenso vão ser os mais acometidos. As raças quarto de milha, American Trotter e puros sangues ingleses são as principais raças afetadas, mas também pode ser afetadas outras raças que vão realizar atividade de alta performance, como cavalos de salto e cavalos que realizam prova de 3 tambores, por exemplo. Mas a raça puro sangue inglês vai ser a mais suscetível de todas, porque ela vai apresentar uma pressão capilar ao pulmonar mais elevada durante a atividade intensa. E a seleção de cavalos para as corridas, que buscam cada vez cavalos mais rápidos e com maior eficiência de troca gasosa, vai gerar um débito cardíaco substancial e uma barreira alvéolo capilar mais fina. Os sinais clínicos dessa patologia é a epistaxe, o sangramento nasal, a tosse, deglutição excessiva, sangue nas vias aéreas traqueobrônquicas e diminuição do desempenho. Aqui é uma imagem de um cavalo com epistaxe. E aqui, só para notar, um cavalo com diminuição do desempenho. Isso aqui vai ser notado durante o treinamento desse animal, que ele vai se aparentar mais cansado, vai cansar mais rápido, orelhas baixas, pescoço baixo, respiração bem ofegante. Isso tudo é um indicativo de várias doenças também, mas principalmente da hemorragia pulmonar induzida por exercício. Aqui, antes de eu dar play no videozinho, uma observação que já se nota sangue ali na forragem desse animal, e é um cavalo sangrador, então. O diagnóstico ele vai ser feito através de uma boa anamnese e um exame clínico, analisando o histórico do paciente, os sinais clínicos, realização da auscultação, e através também do exame endoscópico, que ele vai avaliar a presença de sangue nas vias aéreas. Ele deve ser realizado entre 30 e 120 minutos após o exercício, e ele vai ser utilizado a escala de Eppinger, que vai avaliar o grau de presença de sangue nas vias aéreas. O grau 1, representado pela figura 1, é a presença de pequenas estrias e coágulos situados no terço distal da traqueia. O grau 2, na figura 2, são filetes de sangue distribuídos aleatoriamente por toda a extensão da traqueia e uns coágulos maiores. O grau 3, exemplificado na figura 3, o sangue está distribuído uniformemente por toda a extensão da traqueia. E o grau 4, na figura 4, é a quantidade abundante de sangue por toda a traqueia, laringe, faringe e fossas nasais. O grau 5, que não foi evidenciado nesse estudo, é a exacerbação do grau anterior, causando a epistaxe. Outro método diagnóstico também é a coleta do lavado broncoalveolar. E ele vai ser considerado o diagnóstico definitivo para a hemorragia pulmonar induzida por exercício. Ele avalia a presença de hemosiderógrafos, que são macrófagos alveolares que fagocitaram eritrócitos com hemosiderina, que é um pigmento ferroso presente no citoplasma desses eritrócitos. Vai ser utilizada a coloração especial azul de Prússia
para confecção de lâminas e para identificar esses hemosiderógrafos. E eles vão estar presentes no lavado de 7 a 21 dias após os episódios de hemorragia pulmonar. O lavado broncoalveolar normal de um cavalo saudável, ele vai apresentar pequeno número de hemosiderógrafos. E as células predominantes no lavado são os macrófagos alveolares e os linfócitos. Mas outras células também podem ser encontradas, como os eosinófilos, neutrófilos, células epiteliais em menores proporções. Para a confecção das lâminas, vai ser utilizado o auxílio da citocentrífuga, que ela vai se apresentar como vantagem em relação às centrífugas convencionais, porque ela vai concentrar as células formando um botão celular, e isso vai facilitar a visualização microscopia óptica e vai tornar a contagem mais fácil. E a citocentrífuga também, ela é crucial em situações que o fluido ele apresenta concentrações menores de 2.000 células por microlitro, e isso frequentemente acontece quando é coletado o lavado broncoalveolar. Uma observação que é feita é que se deve introduzir o catéter até a 4ª ou 5ª geração de brônquios, porque vai infundir e aspirar a maior quantidade de solução fisiológica e vai colher espécimes celulares de pequenos brônquios e alvéolos, e vai trazer um resultado mais fidedigno. Então, é feita a contagem dos hemosiderógrafos pela classificação de Duceviel, que vai se basear na intensidade da coloração azul dos hemosiderógrafos corados por azul de Prússia. São os 4 graus de coloração que vão ser convertidos ao final na unidade THS, que é score total de hemosiderina, traduzindo do inglês. E os cavalos com hemorragia pulmonar induzida por exercício vão apresentar score total superior a 25. O grau 1, aqui evidenciado no número 1, é um azul claro no citoplasma, ele quase não aparece nessa lâmina. O grau 2 é uma cor azul densa, menor proporção no citoplasma, e cor média intensidade na célula. O grau 3, aqui e aqui, é um azul escuro na maior parte do citoplasma. E o grau 4 e o último é a célula totalmente preenchida com hemosiderina no citoplasma. Aqui, só para evidenciar os outros tipos celulares encontrados nesse lavado, são as células encontradas no lavado broncoalveolar de um cavalo quarto de milha. Esse quarto de milha foi submetido à endoscopia também, só que não foi encontrado sangue nas vias aéreas desse animal. Foi utilizada a coloração de Giemsa para permitir a visualização, identificação e quantificação adequada dos tipos celulares, e a coloração Papa Nicolau também, para a melhor visualização dos grumos celulares e da avaliação nuclear. Observou-se também que nesse quarto de milha se obteve um aumento de leucócitos e macrófagos alveolares, e os outros tipos celulares se mantiveram na média. Aqui é um macrófago alveolar e um macrófago alveolar espumoso. Aqui é um linfócito, um neutrófilo. Aqui um zinófilo e uma célula epitelial cilíndrica ciliada. Aqui também são células do lavado broncoalveolar de um cavalo de salto. Foi feita endoscopia nele, endoscopia se deu em grau 2. Se observou que o número de macrófagos aumentava, hemosiderógrafos aumentava, e os outros tipos celulares se mantiveram também na média. Aqui são os macrófagos evidenciados pelo número 1, um eosinófilo, um linfócito e um neutrófilo. Aqui é um macrófago binucleado e outro macrófago. Aqui é um hemosiderógrafo com hemosiderina no citoplasma, essa partezinha escura ali. Aqui são as hemácias presentes também no lavado. Um hemosiderógrafo com hemosiderina no citoplasma. E aqui é um linfócito. E para finalizar, as células epiteliais cilíndricas ciliadas. Como a etiologia ela é variada e ela pode ser multifatorial, não existe um tratamento efetivo para a hemorragia pulmonar induzida por exercício. Então, os métodos eles vão ser paliativos e são usados na tentativa de minimizar sequelas da inflamação crônica, como a fibrose intersticial e o espessamento das vias aéreas. Muitos estudos eles têm utilizado os broncodilatadores, antibióticos, corticosteroides, tiras de dilatação nasal
antifibrinolíticos, diuréticos e reológicos. Só que a eficácia de cada um deles não se mostrou capaz de atenuar, corrigir ou cessar essas alterações. O descanso parece a resposta mais óbvia para o tratamento da hemorragia pulmonar induzida por exercício, só que ainda não se sabe quanto tempo seria a duração desse descanso e também associado a um programa de treinamento adequado para aqueles cavalos que já apresentam hemorragia pulmonar. O que se tem usado também como tratamento preventivo é a furosemida, que ela é um diurético que tem sido administrado antes das corridas. E ela previne a hemorragia pulmonar e retarda a progressão das lesões pulmonares. Só que ela tem um uso regulado no Brasil, que no Código Nacional das Corridas, na seção que regulamenta o uso desse fármaco, ele tem que ser usado na dose mínima de 100 e na máxima de 250 miligramas por quilo. Deve ser aplicado via endovenosa e até 4 horas antes do início do páreo. Ela é uma droga de curta duração, porque ela vai ter um pico de atuação entre 15 e 30 minutos após a administração, e ela vai ser muito útil em situações de emergência, porque como ela possui início de ação rápido, em caso de hipertensão ou edema pulmonar, ela é capaz de reduzir o fluxo sanguíneo local. E ela vai tornar os quadros de hipertensão arterial pulmonar mais brandos, e ela reduz a incidência da ruptura capilar alveolar e hemorragia, ocasionando uma vasodilatação no parênquima pulmonar. Embora haja muitos benefícios, as conclusões científicas são controversas, porque vai acontecer efeitos adversos com o uso desse fármaco, como a hipovolemia, a desidratação rápida, que pode ser avaliada através do fluxo sanguíneo, fluxo urinário recorrente deste animal, e ototoxicidade, que predispõe síndrome de exaustão e cólica. Embora ela não seja de consenso e não haja uma comprovação científica da sua eficácia, hoje ela é droga de escolha no tratamento e prevenção da hemorragia pulmonar induzida por exercício. Então, para finalizar, a hemorragia pulmonar ela é uma doença multifatorial que afeta principalmente os cavalos atletas de alta performance. Ela é uma das enfermidades de maior importância para a medicina equina esportiva, e ela causa um prejuízo muito grande para os proprietários dos cavalos atletas. É citado no estudo como, por exemplo, os animais sangradores nos Estados Unidos, que com tratamento, recuperação e com dias de treinamento perdido, o prejuízo chega a ser de 250 milhões de dólares no ano. E por ser uma etiologia incerta, e a necessidade de métodos diagnósticos complementares e por possuir alta prevalência, faz com que haja necessidade de muito estudo ainda para compreender com clareza a etiologia e as principais formas de tratamento. Além disso, o aumento do número dos animais e competidores resulta numa maior competitividade, que vai acabar expondo os animais a esforços físicos cada vez mais elevados, e isso aumenta cada vez mais a predisposição dos animais a sofrerem a hemorragia pulmonar. E isso tudo serve como um alerta aos profissionais médicos veterinários sobre essa afecção que, através da compreensão, do estudo, conhecer os métodos diagnósticos, tratamentos, sinais clínicos, vai contribuir para a manutenção do bem-estar e da sanidade dos animais. Aqui estão minhas referências. E muito obrigada. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar no chat ou abrir o microfone. Oi, Stephanie, parabéns. Foi muito boa a sua apresentação. Se Obrigada. alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat ou abrir o microfone. Tem bastante elogios, acho que você está vendo aí. Obrigada, gente. Foi muito bom mesmo. Não sei se os professores têm alguma consideração para fazer.
Não, só parabenizar, muito boa a palestra. Achei interessante aquele exame do hemosiderófago, acho que é uma coisa meio nova, há um tempo atrás não se falava muito disso, dessa detecção, né? Não sei se, acho que você não citou os estudos de quando são aquelas quantificações ali, Eu mas não essa vi do, bem o ano, mas eu acho que é bem recente, na verdade. uhum, parabéns, parabéns, bem, tá bem atualizado também com isso aí, tá? Obrigada.